Espírito Santo, visita esta manhã que começa. Aquieta em nós o que acordou apressado. Ilumina o que ainda não sabemos enfrentar e ensina-nos a colocar diante do Pai cada hora deste novo dia. Que nada ocupe o lugar da Tua presença em nós. Amém. Senhor, este dia chega com portas que ainda não abrimos, conversas que ainda não tivemos, tarefas que ainda não começaram e acontecimentos que não conseguimos prever. Por fora, talvez pareça apenas mais uma manhã. Por dentro, porém, carregamos expectativas, preocupações, lembranças de ontem e perguntas sobre o que virá. Antes de corrermos para a agenda, queremos te pedir luz para perceber como estamos entrando neste dia e o que o nosso coração está tentando carregar sozinho. Muitas vezes imaginamos que teremos um bom dia somente se tudo acontecer como planejamos. Pensamos que a paz dependerá de uma resposta rápida, de uma notícia favorável, de ninguém nos contrariar, de o trabalho render, de a casa permanecer em ordem, de nossos planos não sofrerem interrupções. Sem perceber, começamos a negociar a serenidade com circunstâncias que não controlamos. E então acordamos, tentando organizar o mundo antes mesmo de lembrar que a nossa vida já está diante de Ti. Não é errado planejar, trabalhar, proteger quem amamos ou desejar que as coisas deem certo. O problema nasce quando transformamos essas coisas em garantias absolutas e passamos a acreditar que só estaremos seguros se conseguirmos conduzir cada detalhe. A agenda é útil, mas não é soberana. O cuidado é necessário, mas não pode virar domínio. O desejo por um dia tranquilo é legítimo, mas não pode tomar o lugar da confiança que pertence somente a Ti. A Tua palavra nos lembra que cada manhã pode ser recebida como misericórdia renovada. Isso não significa que tudo será fácil, mas que não começamos vazios nem abandonados. Tu és Deus antes da primeira mensagem chegar, antes da primeira decisão, antes do primeiro imprevisto. Como povo que aprendia a recolher o pão de cada dia, também precisamos aprender a receber o sustento de hoje, sem tentar armazenar certezas para todos os amanhãs. A verdade central que queremos guardar é simples e profunda. Este novo dia não precisa estar sob nosso controle para estar em Tuas mãos. Talvez algumas situações permaneçam difíceis. Talvez certas respostas demorem. Talvez o corpo acorde cansado ou a mente ainda carregue pesos de ontem. Ainda assim, quando voltamos o coração para Ti, mudamos o lugar de onde atravessamos tudo isso. Já não caminhamos tentando garantir cada resultado, mas desejando permanecer fiéis em cada passo. Há um engano ainda mais silencioso, Pai. Às vezes queremos controlar o dia, porque tememos decepcionar, falhar, parecer fracos ou perder a aprovação de alguém. A pressa pode esconder medo. A necessidade de produtividade pode esconder insegurança. A irritação diante de um atraso pode revelar o quanto dependemos de sentir que tudo está funcionando. Mostra-nos essas raízes sem dureza, para que não confundamos responsabilidade com a obrigação de provar o nosso valor a todo instante. Se eu entrar neste dia acreditando que preciso dar conta de tudo, qualquer atraso parecerá ameaça, qualquer erro parecerá fracasso e qualquer mudança de plano
poderá roubar minha paz. Se eu medir meu valor pelo que consigo produzir, talvez eu trate pessoas com impaciência, ignore meus limites e termine a noite exausto por dentro. Se eu esquecer tua presença, posso até cumprir tarefas e, ainda assim, perder a alegria, a gratidão e a comunhão que dão sentido ao que faço. Por isso, reconhecemos que não somos autossuficientes. Precisamos da tua graça, de sabedoria, de descanso, de pessoas que nos orientem, de limites que nos protejam e de humildade para pedir ajuda quando necessário. Vulnerabilidade não é derrota. Admitir que não sabemos tudo não diminui nossa dignidade. Queremos caminhar como filhos que confiam no Pai, sabendo que dependência de Ti não nos enfraquece, mas nos recoloca no lugar verdadeiro. Transforme, então, a inquietação desta manhã em um convite para voltar a Ti. Que cada preocupação nos lembre de orar, que cada pressa nos faça escolher um ritmo mais consciente, que cada medo seja colocado diante da Tua fidelidade, que abre em nós a ilusão de que segurança é prever tudo. Ensina-nos a oferecer o dia como ele é, com suas possibilidades e limites, e a buscar primeiro aquilo que permanece, quando tantos detalhes mudam. Queremos trabalhar com diligência, sem fazer do desempenho um ídolo, amar nossa família, sem tentar controlar cada passo, cuidar do que nos foi confiado sem viver em vigilância, planejar sem transformar planos em exigências, dar-nos o discernimento para perceber o que depende de nós e serenidade para entregar o que não depende. Ao começar esta manhã, conduz-nos além da superfície das tarefas e mostra o que realmente governa o nosso coração, para que possamos ter limpo está tentando carregar sozinho. Muitas vezes imaginamos que teremos um bom dia, somente se tudo acontecer como planejamos. Pensamos que a paz dependerá de uma resposta rápida, de uma notícia favorável, de ninguém nos contrariar, de o trabalho render, de a casa permanecer em ordem e de nossos planos não sofrerem interrupções sem perceber. Ao olhar mais fundo, percebemos que entregar o dia não é apenas dizer que confiamos em Ti, mas permitir que essa confiança alcance as raízes do nosso comportamento. Às vezes a inquietação não vem somente das tarefas, mas do medo de perder o controle, de ser surpreendido ou de não corresponder às expectativas. Por isso te pedimos coragem para enxergar o que se esconde por trás da nossa pressa e para não passar esta manhã apenas administrando sintomas. Essa raiz aparece de maneiras pequenas, na cobrança excessiva conosco, na impaciência com quem se move em outro ritmo, na necessidade de conferir tudo várias vezes, na dificuldade de aceitar mudanças e no pensamento constante sobre o que pode dar errado. Também aparece quando interpretamos um atraso como rejeição, um silêncio como ameaça, ou um imprevisto como sinal de que tudo sairá do lugar. Dá-nos lucidez para perceber essas reações antes que elas conduzam nossas decisões. Mostra-nos, Senhor, aquilo que parece normal, mas talvez esconda medo ou orgulho. Podemos chamar de responsabilidade aquilo que já virou controle. Podemos dizer que estamos apenas nos organizando quando, na verdade, tentamos eliminar toda possibilidade de incerteza. Podemos nos ocupar sem parar para não escutar o cansaço que carregamos. Revela isso com misericórdia, não para nos condenar, mas para nos libertar da necessidade de sustentar sozinhos uma vida
que sempre pertenceu a ti. Quando o medo cresce, tentamos antecipar. Quando antecipamos demais, começamos a controlar. Quando controlamos tudo, ficamos vigilantes. Quando permanecemos vigilantes, o corpo e a alma se cansam. E quando o cansaço se acumula, reagimos com irritação, desânimo ou dureza. Essa cadeia pode acontecer silenciosamente, enquanto o dia segue. Interrompe em nós esse movimento antes que ele roube nossa capacidade de ouvir, discernir e amar com presença. Nossa instabilidade aumenta quando apoiamos o coração no fundamento errado. Se a paz depende de uma agenda perfeita, qualquer mudança nos derruba. Se a segurança depende da aprovação, qualquer crítica nos desorganiza. Se a esperança depende de uma resposta imediata, a espera parece abandono. Recoloca-nos no fundamento certo. Tua presença, teu caráter e tua fidelidade. A circunstância pode continuar incerta, mas o centro interior não precisa continuar desordenado. As Escrituras nos mostram que confiar em Ti não significa cruzar os braços, mas caminhar sem transformar o resultado em Senhor da nossa alma. Queremos agir sem controlar, amar sem possuir, esperar sem paralisar, trabalhar sem nos consumir e decidir sem exigir garantias impossíveis. Ensina-nos essa maturidade, fazer com responsabilidade o que nos cabe e, ao mesmo tempo, deixar espaço para que Tua vontade nos surpreenda. Corrija nossos planos e redirecione nossos passos. Também reconhecemos nossas fugas. Em vez de encarar o que pesa, podemos nos esconder em excesso de trabalho, distrações intermináveis, comparação, compras, isolamento, conversas vazias ou pensamentos repetitivos. Às vezes enchemos o dia de ruído para não ouvir a própria alma. Outras vezes adiamos uma conversa importante, uma decisão necessária ou um pedido de perdão, porque tememos o desconforto. Não permitas que a ocupação seja apenas uma maneira elegante de fugir do que precisa ser tratado. Dá-nos coragem para tocar a raiz com verdade. Se existe uma ferida antiga alimentando nossa necessidade de controle, ajuda-nos a reconhecê-la. Se a vergonha, frustração, ressentimento, carência ou medo de falhar, leva-nos a tratá-los diante de Ti com sinceridade. E se precisarmos de conselho, acompanhamento, amizade madura ou ajuda prática, quebra o orgulho que nos faz fingir força. Queremos receber cuidado sem pensar que isso diminui nossa fé. Quando Tua presença entra nessa dinâmica, a realidade não deixa de existir, mas muda o lugar de onde a enfrentamos. O imprevisto continua sendo imprevisto, porém, já não precisa ser interpretado como catástrofe. A tarefa continua exigindo esforço, mas não precisa definir nosso valor. A espera pode permanecer, mas não precisa nos transformar em pessoas amargas. Faz-nos reagir a partir da confiança, pensar a partir da verdade e decidir a partir da paz que nasce de caminhar contigo. Há ainda uma consequência mais profunda quando vivemos tentando segurar tudo. Podemos perder direção. De tanto responder a urgências, deixamos de perceber o que realmente importa. De tanto evitar erros, paramos de obedecer ao que é certo. De tanto tentar proteger a imagem, nos afastamos de quem somos diante de Ti. Guarda-nos da frieza, da impulsividade, do isolamento. Não queremos chegar ao fim do dia com muitas coisas resolvidas e a coração distante do Teu. Por isso, nesta manhã, queremos distinguir sentimento de verdade, impulso de direção, controle de confiança e aparência de caráter.
Dá-nos sabedoria para escolher o que edifica, coragem para corrigir o rumo e humildade, para entregar o que não nos cabe, permanecendo perto de Ti hoje. Também reconhecemos, Pai, que existem limites que não podem ser vencidos apenas com força de vontade. Não conseguimos prever tudo, atender todas as expectativas, nem sustentar o mesmo ritmo o tempo inteiro. A mentira de que precisamos dar conta de tudo rouba nossa paz e transforma cansaço em culpa. Ensina-nos a aceitar nossa humanidade, sem abandonar a responsabilidade que nos cabe. Precisamos de ajuda, conselho, correção, amizade, cuidado e graça. Uma conversa sincera pode nos proteger de uma decisão precipitada, e um limite pode impedir que adoeçamos por dentro. Dá-nos humildade para ouvir, escolher boas companhias e receber orientação, sem pensar que isso diminui nosso valor. Ser cuidado também pode ser expressão da Tua providência. Livra-nos da autossuficiência espiritual, que só Te procura quando tudo já desabou. Não queremos passar o dia confiando apenas em nossa inteligência e lembrar de Ti somente diante do limite. Faz da oração uma presença contínua, que possamos consultar-Te antes de responder, agradecer antes de conquistar, pedir direção antes de decidir e permanecer contigo também, quando tudo parece funcionar. Nosso valor não será definido pelo que produzirmos hoje, pelo elogio recebido, pela resposta de alguém, pelo atraso de um projeto, por um erro ou por uma fase difícil. Nossa identidade encontra fundamento em Ti. Somos Teus antes de sermos eficientes, admirados ou compreendidos. Dá-nos liberdade para agir com excelência, sem transformar desempenho em identidade. Guarda-nos da comparação, ao olhar para o ritmo dos outros, podemos desprezar o processo que estás conduzindo em nós. A comparação rouba a gratidão, distorce o tempo e transforma bênçãos em competição. Faz-nos celebrar o bem que acontece na vida de outras pessoas, sem diminuir o que tens feito conosco. Ensina-nos a caminhar no nosso caminho com fidelidade. Dá-nos uma visão equilibrada de nós mesmos, nem desprezo, nem exaltação. Queremos reconhecer dons sem orgulho, limites sem vergonha, erros sem desespero e crescimento sem vaidade. Acolher nossa história não significa justificar tudo, e amar a vida recebida não significa colocar nossa vontade acima da Tua forma em nós. Um coração firme para ser corrigido. Que essa cura interior alcance nossos relacionamentos. Ajuda-nos a amar sem controlar, cuidar sem sufocar, estabelecer limites sem vingança e falar a verdade sem crueldade. Quando precisarmos perdoar, dá-nos graça. Quando for necessário, manter distância saudável. Dá-nos discernimento. Que a entrega a Ti nos torne mais presentes, menos defensivos e mais capazes de vínculos dignos. Ensina-nos a sair do centro de nós mesmos durante este dia. Que saibamos escutar sem preparar defesa, servir sem exigir reconhecimento, esperar sem reclamar de tudo, ceder quando for sábio e permanecer firmes quando a verdade exigir. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de atenção e generosidade, para não transformar cada encontro em uma disputa silenciosa. Mantém nosso coração ensinável. Às vezes interpretamos tudo a partir de feridas antigas e rejeitamos qualquer correção como se fosse ataque.
Podemos insistir em nossa versão apenas para não admitir que precisamos mudar. Mostra-nos quando isso acontecer. Dá-nos humildade para rever uma decisão, pedir desculpas, aprender algo novo e reconhecer tua luz em caminhos inesperados. Também te pedimos propósito. Uma agenda cheia pode esconder uma alma sem direção. Atividade não é sinônimo de sentido. E terminar muitas tarefas não significa viver o que realmente importa. Ajuda-nos a discernir o que merece energia, o que pode esperar, o que precisa ser encerrado e o que deve ser cultivado. Que o nosso dia tenha direção, não apenas movimento. Leva essa entrega para a vida prática, para o trabalho que exige foco, o dinheiro que pede responsabilidade, a casa que precisa de cuidado, os relacionamentos que necessitam presença, o corpo que precisa de descanso e o tempo que não volta. Dá-nos equilíbrio para não espiritualizar aquilo que exige atitude, nem tratar como simples produtividade aquilo que pede oração e discernimento. Quando perdemos a referência em Ti, podemos justificar impulsos, transformar desejos em absolutos e abafar a consciência para manter escolhas que já sabemos não fazer bem. Por isso te pedimos luz sem condenação. Mostra-nos onde precisamos ajustar o passo, interromper um hábito, organizar uma prioridade ou reparar uma atitude, que a verdade nos faça voltar com mais sinceridade. Tua verdade revela sem destruir, corrige sem abandonar e nos chama à responsabilidade sem retirar nossa esperança, que ela organize nossa identidade. Cure a comparação, fortaleça nossos relacionamentos e devolva sentido às escolhas desta manhã. Depois de reconhecer limites e enganos, queremos simplesmente permanecer diante de Ti, disponíveis para obedecer e descansar. Conduz-nos agora para uma paz que não depende de controlar o caminho, mas de saber quem caminha conosco e em cujas mãos deixamos cada hora do dia. Agora voltamos conscientemente o coração para Ti, Pai. Depois de reconhecer medos, limites, comparações e tentativas de controle, não queremos ficar apenas na compreensão. Muda nossa maneira de viver este dia, que a entrega se torne postura. Respirar antes de reagir, consultar-te antes de decidir, aceitar correções, respeitar limites e caminhar sem exigir de nós uma força que nunca prometestes que teríamos sozinhos. Ensina-nos uma confiança madura. Fé não é ausência de preocupação. É não permitir que a preocupação governe tudo. Descansar não é abandonar responsabilidades. É cumpri-las sem transformar cada resultado em peso absoluto. Entregar não é ficar passivo, mas agir com fidelidade e deixar contigo aquilo que ultrapassa nossas mãos. Que essa verdade organize nossos pensamentos desde agora. Se o dia trouxer boas notícias, conserve em nós a gratidão. Se surgir um atraso, dá-nos paciência. Se uma conversa for difícil, dá-nos mansidão e verdade. Se um plano mudar, ajuda-nos a discernir sem desespero. Se algo não sair como esperamos, guarda-nos da conclusão precipitada de que tudo está perdido em cada cenário. Lembra-nos de que Tua presença continua sendo nosso ponto de referência. Também nos livra do outro extremo. Entregar
não é fugir do que precisa ser enfrentado. Confiar não é parar de pensar, e perdoar não é negar a dor. Há situações que pedem ação, conversa, organização, reparo ou limite. Dá-nos sabedoria para não usar palavras espirituais como desculpa para evitar responsabilidades. Queremos uma fé que nos aproxime da verdade. Retomamos, então, aquilo que apareceu no começo: a agenda, as expectativas, o desejo de que tudo funcione e a vontade de prever cada detalhe. Coloca cada coisa no lugar certo. Que a agenda sirva à vida e não se torne Nossa Senhora. Que os planos nos orientem sem nos aprisionar. Que as expectativas sejam oferecidas a Ti e que o desejo de cuidar não se transforme em controle sobre pessoas e acontecimentos. Faz-nos perceber as graças discretas deste dia, uma conversa honesta, alguns minutos de silêncio, uma refeição recebida com gratidão, uma tarefa concluída sem ansiedade, um pedido de ajuda feito sem vergonha, um descanso possível ou uma palavra de reconciliação. Nem sempre tua presença será percebida em acontecimentos grandiosos. Muitas vezes ela nos alcançará no simples. Entregamos a Ti o excesso que ocupou nosso coração. Se a aprovação ficou grande demais, diminui seu poder sobre nós. Se o medo tomou espaço excessivo, ensina-nos a atravessá-lo contigo. Se o controle se tornou refúgio, mostra-nos como soltar. Se alguma expectativa virou exigência, purifica. Queremos liberdade para amar, trabalhar, esperar e decidir sem carregar pesos que não nos pertencem. Abençoa também nossos vínculos. Dá-nos cuidado sem domínio, verdade sem crueldade, limite sem vingança, perdão sem ingenuidade e presença sem posse. Que saibamos respeitar o tempo do outro, reconhecer quando erramos e proteger o que precisa de proteção sem endurecer o coração. Onde houver tensão, dá-nos sabedoria. Onde houver distância, mostra o que pode ser feito com paz. Reconcilia-nos com a nossa humanidade. Não precisamos ser invencíveis para sermos fiéis. Podemos sentir cansaço e continuar crendo, pedir ajuda e continuar fortes, diminuir o ritmo sem abandonar o caminho, recomeçar depois de um erro. Livra-nos da vergonha de sermos limitados e ensina-nos a depender de Ti, sem desprezar os recursos e pessoas que colocas ao nosso redor. Quando a alma se acelerar, lembra-nos de respirar, orar e distinguir urgência de ansiedade. Quando o coração se ferir, ajuda-nos a não responder no impulso. Quando a dúvida aparecer, conduz-nos de volta à verdade. Quando o cansaço pesar, dá-nos sabedoria para reorganizar o ritmo. Quando surgir uma oportunidade, dá-nos discernimento para não dizer sim apenas por medo de perder. Que fé e atitude caminhem juntas. Pai, recebe este novo dia inteiro, as horas conhecidas e as que ainda nos surpreenderão, os compromissos, a casa, o trabalho, as pessoas que encontraremos e as decisões pequenas e grandes. Dá-nos sabedoria para escolher, paz para esperar, coragem para agir e humildade para corrigir o rumo. Protege nossos pensamentos da fantasia de possuir tudo e nossos afetos da necessidade de possuir.
Ensina-nos a falar com verdade, ouvir com atenção, trabalhar com dignidade, descansar sem culpa e administrar com responsabilidade aquilo que colocaste em nossas mãos.